Ferruccio Lamborghini é o homem por trás de uma das maiores marcas de carros de luxo do mundo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe sobre ele é que antes de começar a fabricar carros, ele na verdade tinha a maior empresa de tratores da Itália. E o que ainda menos pessoas sabem é que antes de se tornar um magnata dos tratores, ele foi prisioneiro de guerra. As habilidades de engenharia de Ferruccio foram o que ajudaram ele a criar algum dos melhores tratores do mundo. Mas uma discussão com Enzo Ferrari foi o que fez mudar de rumo e se dedicar a criar os melhores carros esportivos do mundo, dando início a uma grande rivalidade entre dois homens e duas marcas. Mas antes de chegarmos a tudo isso, vamos voltar a uma pequena cidade na Itália em 1916. Ferruccio Lamborghini era filho de dois agricultores de uvas na Itália. Crescer naquela época era difícil. O país enfrentava uma crise financeira após a Primeira Guerra Mundial e a escassez de alimentos deixou muitas pessoas passando fome. Ferruccio passou a infância trabalhando na fazenda de seus pais. O pai dele tinha a expectativa de que um dia herdasse a propriedade que era passada de geração em geração e o filho cuidasse dos negócios da família. Porém, o jovem Lamborghini tinha outros planos. Trabalhar na fazenda lhe ensinou o valor do esforço, mas também trouxe sua paixão por mecânica. A família Lamborghini tinha um trator e Ferruccio passava horas desmontando e consertando a máquina todo santo dia. Naquela época, carros e mecânica era uma tecnologia de ponta e Lamborghini era apaixonado por aquilo. Quando terminou a escola, ele precisou tomar uma grande decisão: seguir a tradição familiar como agricultor ou mudar completamente de rumo e se tornar um engenheiro. Para a decepção do pai, Ferruccio escolheu a engenharia e se mudou para Bolonha para estudar em uma escola técnica. Após se formar, conseguiu um emprego como mecânico, mas não demorou muito para o mundo entrar em outra guerra. Ferruccio foi convocado para a Força Aérea Real Italiana, mas ao descobrirem suas habilidades de mecânica, ele foi enviado à ilha grega de Rhodes para consertar tratores e caminhões a diesel do exército. Ele não sabia, mas essa experiência com veículos militares a diesel e tratores seria inestimável no futuro. Em 1943, a Itália assinou um armistício, encerrando sua participação na guerra. As tropas italianas foram expulsas de Rhodes, mas Ferruccio permaneceu como civil e abriu uma oficina mecânica na ilha. Quando a guerra terminou em 1945, os aliados tomaram Rhodes e inicialmente prenderam todos os imigrantes italianos, incluindo Ferruccio. No entanto, ao descobrirem que ele era mecânico, os aliados o mantiveram por um ano na ilha, trabalhando no reparo dos veículos deles antes de liberá-lo em 1946 para retornar à Itália. De volta à Itália, Ferruccio enfrentava um problema. Estava desempregado. Ele passou anos trabalhando como mecânico, mas agora queria algo a mais. Percebeu que após a guerra, os pequenos agricultores não conseguiam comprar tratores e o preço da gasolina havia disparado. Vendo essa oportunidade, ele começou a modificar motores baratos comprados em leilões de veículos militares e criou um sistema inovador. Esse sistema utilizava a gasolina apenas para a ignição do motor. Após ligado, o motor começava a funcionar usando outro combustível bem mais barato: o diesel. E assim nasceu o primeiro trator Lamborghini. Mas havia um problema. O mercado já era dominado por marcas de tratores muito bem estabelecidas, como Fiat Trattori e a Landini. Não tinha muito espaço para um recém-chegado e, por isso, apesar do ótimo design, os tratores Lamborghini começaram muito devagar. No começo, o Ferruccio estava simplesmente fazendo um trator por semana completamente sozinho. Mas seus tratores estavam vendendo. Suas técnicas de corte de custos provaram ser um discurso de vendas muito eficaz. Na verdade, não demorou muito para que Ferruccio abrisse sua própria fábrica e contratasse alguns funcionários para ajudar a acelerar a produção dos seus tratores. Mas para realmente aumentar a produção e competir com as maiores empresas de tratores, Lamborghini precisava de dinheiro. E assim, seu pai permitiu que ele usasse a fazenda da família como garantia para um empréstimo junto ao banco. E com essa grana, Ferruccio comprou mais 1.000 novos motores britânicos da Morris e começou a trabalhar. Ferruccio estava extremamente animado com o potencial do seu negócio, mas por causa desse empréstimo que ele havia pegado, ele sabia que se sua empresa falisse, sua família poderia perder a fazenda, que era o único sustento deles há gerações. Mas a boa notícia era que a engenhosidade técnica de Ferruccio
havia permitido que ele entrasse com sucesso no mercado de tratores e ele já tinha outro truque na manga. Após alguns meses, Ferruccio conseguiu projetar seu próprio motor, o que significa que os tratores Lamborghini não dependiam mais dos motores britânicos fabricados pela Morris e, em vez disso, poderiam criar seus próprios motores internamente. E isso, sem querer, foi no momento certo. O governo italiano anunciou que concederia empréstimos aos agricultores italianos que estavam comprando máquinas agrícolas de fabricação italiana, apoiando a indústria nacional, e como Ferruccio agora estava fabricando os motores, seu maquinário se qualificou para esse programa de incentivo. E isso foi o ponto de virada na sua vida. A Lamborghini produzia mais de 200 tratores por ano e Ferruccio estava tão convencido da qualidade dos seus tratores que chegou a fazer por anos uma competição de tratores na sua cidade natal. 2 tratores eram amarrados e competiam em uma espécie de cabo de guerra para ver qual trator era mais forte. E no fim, os tratores Lamborghini sempre venciam. Isso foi uma jogada de marketing na época genial, já que essas competições destacavam seus tratores e sua marca entre os empresários e agricultores da época. Nesse momento, as coisas pareciam boas para Ferruccio enquanto ele aumentava a produção ainda mais. A Lamborghini se tornava uma das maiores fabricantes de tratores de toda a Itália e como resultado, Ferruccio agora era um dos homens mais ricos do país. Com tanto dinheiro para gastar, Ferruccio comprou muitos carros e, em particular, ele amava Grand Tourings de luxo. Durante a década de 50, os fabricantes italianos estavam no topo da indústria automobilística. As marcas italianas tinham elegância e tradição que os fabricantes alemães, britânicos e americanos nunca haviam alcançado ao longo do século XX. A Itália tinha Alfa Romeo, Fiat, Maserati e, não menos importante, a Ferrari, que estava ultrapassando os limites da engenharia e da beleza. Ferruccio tinha carros de todas essas marcas italianas, mas como um bom engenheiro, cada um dos carros que possuía, ele sempre encontrava um problema. A Ferrari 250 GT era o carro mais luxuoso da coleção dele, e desde que o mundo é mundo, os carros da Ferrari sempre foram vistos como o auge do sucesso e sempre foram alvo de celebridades e pessoas com muito dinheiro para gastar. Mas diferente da grande maioria, Ferruccio não gostava tanto da sua 250 GT. Ele chegou até a descrever sua Ferrari como barulhenta e muito dura para um carro de estrada. E além de não gostar da dirigibilidade da Ferrari, ele também teve dor de cabeça com a embreagem, que quebrava várias e várias vezes. Ferruccio então decidiu levar o carro até um dos mecânicos que trabalhavam na sua fábrica, e quando verificaram a embreagem que estava causando todo esse problema, os dois ficaram chocados. A embreagem usada na Ferrari, a luxuosa Ferrari de alto desempenho e incrivelmente cara, era a mesma embreagem usada nos tratores da Lamborghini. Ferruccio mudou sua embreagem com uma que era mais adequada para um carro de luxo e imediatamente foi fazer uma visita ao criador da Ferrari, o comendador Enzo Ferrari. E isso não era um feito pequeno. Enzo Ferrari era bem conhecido por ter um temperamento difícil de lidar e muita pouca paciência. Mas isso não impediu o Lamborghini, já que para ele o que ele estava fazendo era um favor à Ferrari e ao comendador, ao sugerir uma melhoria no seu carro. E sem nenhuma surpresa, Enzo não viu dessa forma. Na verdade, dizem que Enzo ficou muito zangado com Ferruccio e disse a ele que a embreagem não era o problema. O problema era que Ferruccio Lamborghini não sabia dirigir uma Ferrari direito e por isso quebrava a embreagem. E ele não parou por aí. Para finalizar, Enzo ainda disse para Ferruccio continuar fazendo trator que carro ele já sabia fazer e não precisava de ajuda. E para Ferruccio, que foi até Enzo como um mecânico tentando ajudar, foi um golpe tanto. Lamborghini saiu humilhado e desprezado de Maranello e a partir desse dia ele tomou uma decisão. Ele iria fabricar seus próprios carros, que seriam melhores do que a Ferrari, que seria melhor do que qualquer esportivo da época e, na verdade, seriam os melhores carros que o dinheiro poderia comprar. E esse foi o mantra da Lamborghini: construir o carro perfeito. Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini estavam em guerra. E para fortalecer seu time, Ferruccio deu um passo adiante ao caçar os melhores engenheiros do mercado na época. E na malandragem ele contratou um dos engenheiros-chefes da Ferrari. Esse engenheiro era ninguém mais, ninguém menos do que Gianpaolo Dallara, que anos depois fundou sua própria companhia, uma tal de
Dallara Automobili. E hoje, além de ser a maior fabricante de chassis do mundo, fornece os chassis de categorias como Fórmula Indy, Fórmula 2, Fórmula 3 e 4, WEC, entre várias outras categorias. Na época ele era ainda um jovem e promissor engenheiro, mas pelo que ele construiu, já dá para ter noção do time que estava sendo montado por Ferruccio. Com a equipe certa no lugar certo, agora o plano de Lamborghini era anunciar sua entrada no mercado automotivo no Salão do Automóvel de Turim. E até aí, tudo bem. O problema era que o evento aconteceria em 4 meses, e projetar um carro do zero não é uma tarefa rápida. Mas Ferruccio resolveu colocar a mão na massa após anos, e a sua experiência somada com a equipe montada e a infraestrutura já existente nas suas fábricas de tratores, ele e seu time conseguiram preparar um protótipo de carro dentro de 4 meses. O único problema dessa história toda foi o motor, já que esses 4 meses não foram suficientes para projetar e deixar um motor V12 que iria no carro pronto a tempo do evento, o que significa que eles não tinham nada em mãos para o Salão do Automóvel de 1963. Mas Ferruccio teve uma ideia, e em vez de um motor, ele encheu o compartimento do motor com tijolo. Exatamente, ele colocou tijolos para que o carro ficasse baixo o suficiente, dando a impressão que tinha um motor ali. O capô do carro ficou trancado durante todo o evento e, por sorte, ninguém pediu para ver o que tinha embaixo do capô. Mesmo sem o motor, o novo carro da Lamborghini recebeu muita atenção do público. Após o salão, além do motor, o carro entrou em produção, e esse primeiro modelo foi chamado de Lamborghini GT. E sobre as vendas, eles venderam impressionantes 13 carros no lançamento. Eu sei que isso não parece muito, mas falando de supercarros e pensando que o carro foi lançado nos anos 60, uma fabricante nova no mercado fazendo 13 vendas no lançamento é realmente muito bom. E muito bom também foram os números nos 2 anos seguintes, com 120 carros produzidos e vendidos, dando à Lamborghini um nome respeitável na indústria automobilística da época. Mas ainda não era o que Ferruccio queria. A Ferrari ainda estava à frente, tinha mais fama e vendia mais carros do que a Lamborghini. Então Ferruccio continuou trabalhando para melhorar ainda mais o 350 GT. Porém, ele começou a imaginar que o futuro da Lamborghini fosse algo diferente dos carros Grand Touring que ele tanto gostava de fazer. A partir daí, ele e os seus engenheiros começaram a trabalhar em outro projeto, um protótipo apelidado de P400. Foi criado como um carro de estrada, mas com um pedigree de carro de corrida. No início, Ferruccio hesitou, ficou em dúvida se deveria ou não lançar esse carro. Era um projeto ambicioso e muito caro de produzir, mas ele estava muito ansioso para expandir o seu negócio e vencer Enzo Ferrari. Ferruccio finalmente decidiu que poderia usar esse novo carro que a sua equipe estava montando como uma ferramenta de marketing, algo para fazer as pessoas falarem sobre a Lamborghini. Esse novo modelo foi concluído apenas 2 dias antes do Salão do Automóvel de Gênebra de 66, onde seria revelado ao público o nome escolhido para o carro. E esse nome foi Lamborghini Miura. E o que realmente diferenciava o carro era a colocação do motor, que foi inspirado pelos carros de Fórmula 1, já que em vez de estar na frente do carro, o motor foi colocado na parte de trás, para obter um pouco mais de desempenho, e foi uma inovação na época, que logo se tornaria amplamente adotada para o estilo de carro esportivo. O Miura foi um sucesso e colocou de vez a Lamborghini no mapa. O modelo rapidamente se tornou icônico, seu design exclusivo e o desempenho incrível conquistou a atenção de todo mundo e foi visto em algum dos maiores filmes da época. Além de personalidades e celebridades do mundo todo loucos atrás de um Miura para chamar de seu. A Lamborghini estava realmente nas nuvens, mas infelizmente o desastre estava prestes a começar. Ao longo dos anos 60, as empresas de Ferruccio estavam prosperando, os números da Lamborghini estavam chegando nas maiores fabricantes da época. Suas fábricas continuavam a produzir alguns dos melhores tratores do mundo e estava vendendo também para clientes de fora da Itália. Mas a virada da próxima década trazia junto alguns novos desafios. O primeiro problema começou quando seus maiores importadores de tratores, que na época eram África do Sul e Bolívia, cancelaram repentinamente todos os seus pedidos devido a problemas políticos.
Isso deixou Ferruccio com centenas e centenas de tratores prontos, dos quais ele não recebeu nada e também não conseguia se livrar. Além disso, seus trabalhadores eram todos sindicalizados e com isso ele não podia demiti-los para cortar custos. As despesas começaram a sair do controle e Lamborghini se viu em uma situação na qual ele nunca havia enfrentado. Sem escolhas, ou ele iria à falência, ou ele venderia sua fábrica de tratores para um grupo rival. E foi o que ele fez. Essa venda mexeu muito com Ferruccio, porém ele resolveu focar no que ele ainda tinha em mãos: sua fábrica de carros. Só que ele não podia esperar o que ainda estava por vir. A Itália estava chegando ao fim de um boom econômico que ocorria desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a economia esfriando e os juros aumentando, Ferruccio, que já enfrentava alguns problemas financeiros, vendeu 51% da sua participação na Lamborghini para um investidor suíço. O valor pago na época, em 1972, foi de $600 mil, o que equivale a cerca de $4 milhões hoje. Alguns anos depois, mais precisamente em 1973, houve uma crise global do petróleo, e com o preço do combustível tão alto, a fabricação tornou-se muito cara e a demanda por carros de alto desempenho despencou. As dívidas não paravam de chegar e tudo isso foi demais para Ferruccio, que em 1974 vendeu seus 49% restantes da Automobile Lamborghini e se aposentou do mundo dos negócios, se mudando para uma de suas propriedades, na região da Úmbria, na Itália, e vivendo bem longe dos holofotes. Ferruccio então voltou para suas raízes como agricultor, e seu espírito empreendedor continuou vivo, já que ele até construiu um negócio de vinhos que deu muito certo e fez sucesso durante sua aposentadoria. Mas depois de tudo isso, o que aconteceu com as empresas Lamborghini quando Ferruccio se aposentou? No início dos anos 70, uma empresa que depois seria adquirida pela SDF Group, gigante de máquinas, comprou a Lamborghini Trattori de Ferruccio. E o grupo ainda possui e vendem os tratores Lamborghini até hoje. Já a irmã mais nova e mais famosa, a Automobile Lamborghini, passou por momentos de turbulência ao longo dos anos. Primeiro com o agravamento da situação econômica e política na Itália nos anos 70, que causou a falência da empresa em 1978. Logo em seguida, em 1980, a icônica marca italiana foi adquirida por dois irmãos franceses, os irmãos Minhan, que compraram a empresa totalmente falida por menos de $3 milhões. Sob a nova liderança, a Lamborghini viu algum ressurgimento e em 1987 foi vendida para a Chrysler por $25 milhões. A Chrysler queria diversificar seu portfólio de fabricantes de automóveis, mas pouco tempo depois, em 1994, dessa vez um conglomerado chamado Megatech da Indonésia pagou $40 milhões pelo privilégio de possuir a marca Lamborghini e, mais uma vez, conseguiram reacender a fabricante. Infelizmente, um colapso financeiro no mercado asiático significaria que a empresa teria que ser vendida mais uma vez. E com a economia em alta na Alemanha, a Volkswagen viu a oportunidade perfeita e, em 1998, eles compraram a Lamborghini junto com várias outras marcas. E até hoje, o grupo Volkswagen possui a marca Lamborghini sob os seus comandos, além de marcas como Audi, Porsche, Bentley e Bugatti. Aparentemente, a Volkswagen fez uma boa compra, já que o século XXI viu um enorme ressurgimento da demanda por supercarros e a Lamborghini tem papel de protagonista nisso tudo. Seu principal sucesso foi a Lamborghini Urus, SUV que foi o primeiro carro da marca a superar a Ferrari em vendas na história. Obviamente, as circunstâncias são desiguais, uma vez que a Ferrari manteve seu padrão de vender e fabricar poucos carros por ano, mantendo a sua exclusividade, enquanto a Urus revolucionou o mercado, expandindo seu leque de compradores para um novo nicho. Com certeza, Enzo Ferrari não sabia o que ele estava fazendo para a história do mundo a motor no momento que ele teve a conversa com Ferruccio Lamborghini. Mas com certeza foi um bate-papo que mudou a história e os rumos da performance e da excelência quando falamos em carros de luxo para sempre.